Fala, meu povo, pronto para mais uma semana com a Bíblia? Bom, espero que essa semana comece com muita bênção de Deus para você e para a sua família, que a sua casa seja realmente uma casa abençoada pelo Senhor nosso Deus. É o desejo do meu coração, em nome de Jesus. Bom, meus queridos, vamos hoje comentar na página 979 da Bíblia em ordem cronológica, o início do reinado de Xerxes. Quem é Xerxes? Bom que a gente saiba, Xerxes é o filho de Dário, é o mesmo Assuero, rei da Pérsia. Ele sabe que o Dário ele ficou em maior destaque do que o próprio Ciro, né? Porque ele aumentou o império em todos os sentidos. Dário, ele estabeleceu uma moeda, o dárico. Ele criou um eficiente sistema de correios, organizou, né, os governadores. São 127 províncias, que ia desde a Índia até a África, né, Egito, Eritreia, por ali. E até tomando ali tudo, Península Anatólia, que é a Turquia, com Península Ibérica. Pegou quase tudo, né? Só parte da Península Ibérica que não. Mas foi um império grandioso. Bom, queridos, esse é o ano 485 a.C. E a primeira observação, vamos falar de datação da Bíblia em ordem cronológica, para esse ano de 485 a.C., a morte de Dário. Como ele morreu? Foi em batalha e tal? Não. Ele perdeu uma guerra aí antes de morrer. Porém, ele não morreu em guerra, ele morreu, como diz o outro, morte natural. Aí o Assuero, filho dele, assume. Porém, esse ano, 485 a.C., nós precisamos ver aqui. São 44 anos após a morte de Ciro o Grande, né? O primeiro imperador persa. São 31 anos, né? Estamos no 31º ano, depois da conclusão e reinauguração do segundo templo. O primeiro quem fez foi Salomão, o segundo foi os judeus por ordem de Ciro. Então, esse é o ano, ou se não passou no ano anterior, é o ano do jubileu, 50 anos, do retorno dos judeus da Babilônia para Jerusalém, certo? Então, como já dito, dos 51 anos, 31, eles estão com o templo, já está a serviço há 31 anos. E é o segundo jubileu da destruição de Jerusalém e do templo, né, por Nabucodonosor. São 100 anos, 101 anos. E quem anunciou que o cativeiro seria de 70 anos foi o profeta Jeremias, que morreu no ano 560 a.C. Ele morreu aos 90 anos e já faz 75 anos que ele morreu, né, pela datação da Bíblia cronológica. Outra pessoa que profetizou sobre essas coisas foi o profeta Isaías. Ele foi martirizado segundo a tradição dos pais da igreja e dos judeus. Dizem que ele foi martirizado por Manassés, filho de Ezequias, e que ele tinha 84 anos. Isso foi no ano 681 a.C., 196 anos atrás, quase 200 anos atrás, a morte do Isaías. E o que falar das primeiras profecias com relação ao reino, né, do norte, vamos dizer assim, a Síria e Nínive, que é Iraque, e hoje Nínive. Temos que falar aqui que aquele profeta Jonas, que profetizou lá em Nínive, que anunciou e que Nínive se arrependeu, só que depois foi destruída. A visita do Jonas foi 767 a.C., há 282 anos atrás. Veja bem, quase 300 anos atrás, tá? Queridos, nós temos que observar aqui uma questão do templo.
a primeira leva dos judeus vindo com Zorobabel, filho de Sealtiel, e entenda, esse Sealtiel, ele é filho de Joaquim. Joaquim, rei de Judá, que foi levado, né, para Babilônia por Nabucodonosor, certo? Esse primeira leva que veio de lá, eles organizaram o serviço do templo, e esse templo está em funcionamento há 30 anos, como eu mencionei há pouco tempo. Zorobabel é dito aqui na Bíblia Ordem Cronológica, na datação, diz que ele teve um outro filho, porque Zorobabel II, né, certo? Ele nasceu em Jerusalém, e o pai dele, no caso Zorobabel I, é o governador. E aí a gente não vê um momento na história, um momento em que o governo, acontece essa transição, né, de Zorobabel para Zorobabel filho, certo? Não se vê um momento aqui. São detalhes que a gente perde na história, porque até aqui está sendo narrado histórias do povo em Jerusalém. Porém, agora, começando aqui a história da rainha Esther, a gente vai voltar a falar lá na Pérsia, né, Irã. Ok? E por falar no governo do Zorobabel, governo de Jerusalém, a gente precisa lembrar do sumo sacerdote Josué, certo? O sumo sacerdote é Josué. E então, eu tenho algum comentário a fazer sobre isso, que é uma informação que ficou perdida também no tempo, antes do cativeiro, e agora depois do cativeiro parece ter se perdido também informação quanto à questão do sumo sacerdócio. A gente sabe que quando eles vieram, organizaram, né, os sacerdócios por turno e estabeleceram o sumo sacerdócio, tá certo? E, bom, então, os profetas que até aqui, até o último vídeo, estavam profetizando em Jerusalém, nessa época, até essa época, é o Ageu e o Zacarias. Ageu e Zacarias são os profetas, os primeiros dois profetas em destaque após o retorno dos judeus, né, vindos de Babilônia, do cativeiro. Até aqui, Ageu e Zacarias são contemporâneos, tá bom? E aí nós lemos, pode olhar nos vídeos anteriores, alguns registros de Esdras, que era escriba e também sacerdote, certo? Só que ele mora na Pérsia. Então, vamos ver o que ficou faltando aqui com relação ao sumo sacerdote. Primeiro, a gente sabe que o sumo sacerdote, o Josué, ele é filho de Jeozadak, né? E esse Jeozadak é filho de Seraías, que foi levado para o cativeiro babilônico. O Josué foi quem retornou e foi colocado, reconhecido como sumo sacerdote. Porém, depois do exílio, o Josué é o primeiro sumo sacerdote e não está muito claro aqui quem é o segundo, para quem ele passou, né? Quem ficou substituindo ele. Mas se você olhar lá em Neemias, no capítulo 12, no versículo 10, onde fala da lista dos sacerdotes, você vai encontrar que o filho dele ficou no lugar dele, né? O filho dele, tá bom? Esse é o ano 485 a.C. Vamos à primeira observação que eu quero fazer com relação ao sumo sacerdote aqui. Para ser sumo sacerdote, para fazer parte do Sinédrio, tinha que ter 30 anos. Então, olha, Josué, filho de Jeozadak, o sumo sacerdote atual, ele só chegou a ser sumo sacerdote reconhecido depois que eles voltaram do cativeiro, se ele tivesse pelo menos 30 anos. Então, isso aconteceu quando? Isso foi no ano 529 a.C., o retorno dos judeus, tá? E agora é o ano 485 a.C., e Josué agora teria no mínimo 74 anos, mas não se fala que no filho dele. E Neemias, como eu citei, vai dizer que esse Josué, um sacerdote, foi pai de Joiaquim. Só que o que acontece? Neemias escreveu isso mediante pesquisa, porque esse ano 485 a.C., isso é 10 anos antes de Neemias nascer. Essa história que eu estou falando para vocês, esse ano 485 a.C., é 10 anos antes de Neemias nascer. Ele vai nascer em 475 a.C., tá bom? E
E aí o que acontece é que Neemias também só irá viajar da Pérsia para Jerusalém em 445 a.C., ou seja, quando ele tiver 30 anos é que ele vai viajar para Jerusalém. Ditas todas estas coisas, eu precisava fazer essa introdução para você entender. O assunto aqui agora é Pérsia, não mais Jerusalém, tá bom? Vamos ao texto de Esther, tá? Livro de Esther, no capítulo 1 aí, você vai ver quando foi que aconteceu essa história. Quando foi? Diz no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã. Então, vamos falar daquele banquete. Você já leu sobre o banquete? Esther capítulo 1, do versículo 3 em diante, do 3 ao 11, vai falar da história do Xerxes, ou do Assuero, né? Ele convidou todas as pessoas mais importantes do reino, né? Seus nobres, oficiais, também líderes militares da Pérsia e da Média, e todos os nobres das províncias, são 127 províncias, todas as pessoas que eram consideradas importantes estavam no banquete do Assuero, né? Aí chega o 7º dia, eram 7 dias de banquete, e ele resolveu, diz aí no versículo 4 e 5, um banquete interno de 7 dias, né, para o povo todo, do mais importante ao mais pobre, do mais rico ao mais pobre, podia participar e podia beber o quanto conseguisse, né? Vinho real, ele abriu assim para todo mundo, ele ficou generoso, tá? Ficou generoso. O banquete estava indo tudo muito bem, ele passou esse tempo todo mostrando a grandeza do império dele a essas pessoas importantes, e no 7º dia, olha aí, diz, antes disso, o versículo 9 diz que a rainha Vasti estava oferecendo também um banquete às mulheres no palácio do rei, né? Certo? Não era tudo junto, não. Era só os homens lá e as mulheres estavam com a rainha. Aí, versículo 10 diz que no 7º dia de banquete, tá, gente? O rei estava alegre por causa do vinho. É uma forma meiga de dizer que ele estava alegre. Estava embriagado já tá, como diz o cearense, já estava meio alto. E aí ele ordenou aos oficiais principais dele, os 7 homens mais importantes que tinha no banquete, que fossem trazer a rainha Vasti usando uma coroa na cabeça. Por quê? Porque ele queria mostrar a lindeza que é a rainha, a beleza da rainha. Ele queria demonstrar também, porque ele tinha mostrado já a grandeza do reino dele, mas não tinha ainda apresentado a rainha. Então eles foram chamar a rainha, e a rainha simplesmente disse: não. Olha aí, Esther 1, versículo 12. Os oficiais chegaram e ela se recusou aí, o rei ficou furioso e indignado. Aí acrescente-se: furioso, indignado e engorosado. Bebum. Ixi. Mas o rei aqui ainda estava. O rei é rei, né, cara? Não é qualquer bebumzinho que a gente acha por aí. Instruído. Então, é interessante. Certo? Aí o que acontece aqui é que você começa a ver no versículo 13, o rei vai pedir conselhos com esses homens nobres que estão ali, sobre o que deveria fazer com a sua esposa, com a rainha, né? E o interessante é que diz que, como era costume do rei consultar especialistas em questões de direito e justiça, ele mandou chamar os sábios que entendiam das leis. Veja a diferença que há agora, depois de Dário, porque ele estabeleceu também essa questão de código de leis, né? Código de leis civis, tá bom? Foi Dário que fez isso. E aqui agora eles não estão mais chamando os necromantes, os adivinhos, os astrólogos, nada disso. Eles estão chamando aqui o judiciário, né? Foi o Dário que estabeleceu o judiciário lá na Pérsia. Ele foi o cara. Chamou para perguntar o que deveria ser feito. E então no próximo vídeo nós vamos ver qual foi o conselho que deram para o rei. E agora?